os padres, todo mundo eu queria converter. Veja só, né? Porque eu achava que todo mundo tinha que ser santo. Que eu descobri a fábrica da santidade, Renovação Carismática Católica. E todo mundo tinha que ser santo. Como é que eu não tinha descoberto um negócio desse antes? E para mim, os carismas era varinha de condão, era tudo que eu precisava. E aí depois você diz, aí você já quer falar para todo mundo, e aí quando alguém está doente, você já quer pôr a mão lá e arrancar a doença e curar, e o cara sair andando, enxergando quem é cego. E a gente já quer fazer tudo do jeito que você lê no Evangelho. E aí vão falando para você, né? Aí tinha um cara chamado Fabiano na diocese que dizia, tem um negócio, um processo formativo. Não pode pregar antes disso não, né? Mas você é muito apaixonado, muito... Que conversa, porque Deus está em mim, eu vou e eu faço, né? Mas a gente vai descobrindo que realmente a gente se mete em encrenca e que depois não dá para retornar sem a gente ter essa experiência que a gente consegue onde? Na formação. É verdade. E aí a gente entra no segundo passo, que é o discipulado. Agora, não é o discipulado, porque tem gente que entende que discipulado é as barrigas que vai crescendo e descendo. Não é isso aí, né? É realmente entrar nesse processo formativo. É realmente conhecer a nossa identidade. É realmente saber quem você é. Você sabe o que é a Renovação Carismática Católica? Você conhece a palavra de Deus? Se conhece a palavra, conhece a Deus. Mas o desconhecimento da palavra é o desconhecimento de Deus. Você tem a palavra? Os carismáticos têm. Mas você lê a palavra? Aí já é outra pergunta que fica mais complicada a resposta. Mas quando nós conhecemos Jesus, a gente lia de cabo a rabo. Eu, por exemplo, que eu não sabia quem era Jesus, Genésio, para mim era uma coisa só. Eu não sabia o negócio de Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, para mim, eu não sabia. Aliás, eu achava que ele nem existia, né? Para mim só existia eu mesmo. E aí você começa a querer comer a Bíblia, e você começa a ir para os encontros de formação. E entra no discipulado. Nesse tempo formativo. Que é o tempo que depois vai sustentar você. E a gente escuta muito na renovação carismática dizer assim, olha, não se diz, no dia que eu me converti, não é assim? Não se diz eu estou em processo de conversão. Diz assim, não é? Só que, irmãos, o que não sou eu que percebo só, eu acho que você também já deve ter percebido. Quantos irmãos que teve um encontro com Deus, que foram seus coordenadores, que fez a pregação naquele encontro que mudou sua vida. Olha, nós estamos no congresso diocesano. Olha aí para ver se você encontrou ele. Ou ela, se você encontrou, glória a Deus. Mas muitos não estão aqui. Isso aqui não era para caber. No seu grupo de oração, quantos que você viu que era apaixonado, que pregava, que vivia falando de Jesus, queria até enfiar a goela abaixo? Onde estão eles hoje? Que vivia com terço na mão, com lenço na cabeça, não sei aonde mais. Onde estão eles agora? Se a conversão é todo dia, hoje eu preciso me converter mais que ontem, a gente escuta isso direto, e amanhã mais que hoje, onde estão esse povo? Eu posso pegar o seu celular e olhar o seu WhatsApp? As conversas, as pessoas com quem você conversa, o que você digita, as fotos que você envia, os vídeos, as poses, e você é carismático. Até o talo. Vamos pegar
pegar a palavra aqui para ver se a gente se parece, né? Vamos pegar em Apocalipse 3:1. Ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve. Quem é que escreve? Assim fala aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço a tua conduta. Tens fama de estar vivo, mas estás... Tens fama de vivo, mas está morto. Vigiai, reaviva o que te resta e que estava para morrer. Pois não acho perfeito aos olhos do meu Deus as tuas obras. Escuta a renovação. Deus falando. Porque se a gente fala, né? A gente é ruim, a gente é isso, a gente é aquilo, a gente... Aqui é Deus que está falando. Olha bem para a tua palavra. Eu não acho perfeita aos olhos do meu Deus as tuas obras. Versículo 3. Lembra-te daquilo que tens aprendido e ouvido. Observa. Converte-te. Se não estiveres vigilante, virei como um ladrão, sem que tu saibas em que hora vou te surpreender. Todavia, aí em Sardes existem algumas pessoas que não mancharam as suas vestes. Essas vão andar comigo, vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor vestirá vestes brancas. E não apagarei o seu nome do livro da vida, mas o apresentarei diante do meu Pai e de seus anjos. Você tem ouvido? Então ouça o que o Espírito Santo está falando. As igrejas. A diocese de Limoeiro do Norte tem fama. Ou seja, de aparência, tá chique, hein? Tá top, tá bom demais de aparência, mas eu conheço a tua conduta. É só fama de vivo, mas está morto. Isso é muito sério, é palavra do Senhor. Se essa palavra fosse só para aquele tempo, nós não teríamos a Bíblia hoje. Não seria importante. Mas a palavra é para mim, é para você hoje. É por isso que nós dizemos, nós temos um tesouro, a palavra de Deus está aqui, é a palavra de Deus que está falando hoje. Para de querer fama, para de querer aparecer, para de viver de aparência. Quantas pessoas da renovação carismática católica que voltaram a escutar música secular? Ai, lá vem você com o negócio de música secular. É como Elvis falava, meu irmão. Claro, é por amor, ninguém está obrigando você a escutar música que fale no nome daquele que você diz que ama. Mas se você ama, você quer escutar aquele nome. Ou não é assim? Sim. Se tens necessidade de escutar outras coisas, músicas pornofônicas, mas as que eu escuto não tem pornografia. Mas o que te faz lembrar? Qual a época que você viveu? O que ela faz você? Onde ela faz você voltar? Esse é que é o problema. E eu não sinto necessidade mais desse tipo de letra, desse tipo de música. E me desculpem os que sentem. É preciso vigiar. A palavra aqui está dizendo que é preciso vigiar. Diz que Sardes era uma cidade bem situada, era uma cidade cheia de rochas. Sabe que isso dava a eles uma fortificação natural.
nós carismáticos, né, nós somos tão abertos, as pessoas olham, vê a gente pregando, vê a gente, né, fazendo algo e diz, nossa, é tão natural. Mas eles começaram a se confiar demais nisso. E diz que quando a cidade foi invadida, não foi nem pelas armas do inimigo, pelo poder das armas do inimigo, mas pelas brechas que o inimigo encontrou. Vocês conseguem perceber o que o Espírito Santo está querendo revelar? As brechas que o inimigo encontra em mim é o que vai me derrotar. Não é nem o poder das armas dele. Porque falando em poder, o poder de Deus é muito maior em nós. Mas se dermos brechas, com certeza seremos invadidos pelo secularismo, pelo ativismo, por tantos ismos, que hoje, pelo normalismo, tudo é normal. A gente quer se igualar ao mundo. E essa igreja, ela não sofria perseguição. Mas o que importava para eles é que ninguém... Então, a gente vamos levar o politicamente correto, né? A gente não quer confusão. A gente não quer ser diferente, não. A gente quer se parecer como todo mundo é. E aí a gente vê carismáticos que quando se encontraram com o Senhor, como eu vos falava aqui, né, de santidade, eles mudaram as suas vestes, e como é lindo de ver, mudando vestes, mudando corte de cabelo, tirando aqueles bichos que botam as focinheiras no pé, que botam em boi para puxar assim. Eu já vi gente com aquilo. Se tem alguém aqui, pelo amor de Deus, depois dessa não passe vergonha, vá lá atrás e tira lá, tá? Nem me mostre. E aí você vê tantas pessoas desse jeito, e aí você vê elas tirando e voltando a ser normal, e voltando a ser gente, e voltando a ser cristão. Mas só, né, que hoje nós estamos vendo o contrário. Pessoas que já tinham deixado tudo isso, voltando a usar aquelas roupinhas, só são curtas, mas as bichas são caras, não entendo. Era para se pagar pelo tamanho, né? As grandes ninguém quer mais, mas as pequenas, carismáticos que servem, voltando a usar aqueles shortinhos, voltando a usar aquelas blusinhas. Não venha dizer que essa pregação é careta, não. Porque eu estou falando em nome de Cristo. Pregadores que voltaram a pregar o que o povo quer ouvir para ser chamado de novo, esse sim, é que ninguém aqui deve chamar mais para pregar no seu grupo de oração. Porque é como elas diziam, é uma questão de mira, nós temos que mirar é o céu, não é por baixo, não. Mas o Senhor não vai me julgar pela roupa. O Senhor não vai me julgar pelas coisas pendurucaias que eu coloco em mim. Mas acontece que o seu externo revela como está o seu interior. É ou não é? Seu exterior revela como está o seu interior. Se precisa você andar nua para chamar a atenção dos outros, a coisa está feia, pelo amor de Deus. Volta a vigiar. Vamos abrir aí só um pouquinho na primeira carta de João, capítulo 5, último, versículo 12, para ver o que é que o Senhor fala através desse versículo. 1 João 1, capítulo 5, versículo 12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Quem tem o Filho tem o quê? A vida. E quem não tem o Filho? Não tem vida.
O Senhor disse que eles não tinham vida, não foi? Em Apocalipse, tem só a fama que está vivo, mas está morto. Quem tem um filho, tem a vida. Se o Senhor disse que eles não tinham vida, era porque eles não têm um filho, um Cristo. Pode até trabalhar em nome de Cristo. Pode até pregar em nome de Cristo. Mas corre o risco de Cristo não te conhecer, porque você nunca falou com ele. Até falou dele quando convinha. Eu já vi carismáticos, não foi em outra diocese não, foi na nossa, infelizmente, que eu quase morro, eu quase explodia. Minha vontade era de pegar no braço e arrastar como uma mãe arrasta uma criança. O encontro acontecendo e o carismático lá fora, no momento da pregação. O encontro acontecendo e lá fora. Já vi até músicos. Termina e vai lá para fora conversar. E fica lá fora. Mas sou convertido, né? Sou da renovação há tantos anos. Olha como canta, como prega, bonitinho. Mas Jesus diz, olha, para o meu Deus não está valendo nada. Tem até a fama, mas está morto. Deus me livre de escutar um negócio desse. Mas nós estamos escutando. Tens fama de vivo, mas estás morto. Feche os seus olhos um pouquinho. Porque é preciso analisarmos. Por que Deus está falando isso? Quando você encontrou a Deus, foi aquela alegria. Você entrou no discipulado. E agora, como está a sua conversão? Está maior do que no início? Se pudéssemos medir em proporção, em tamanho, em quantidade, como é que está a sua conversão hoje? O seu jeito de ser em casa, no trabalho, você que estuda na escola, na faculdade, no seu ministério. Como é que você está levando o seu ministério? Ou você está levando assim? Quanto vale o seu ministério? Vale o dia que você sai de casa e ir para a reunião do seu ministério? Ou você não vai? Porque você já acha que sabe demais, já tem muita fama. Porque essa cidade de Sardes era mais antiga. Ou seja, então ela era para ser a mais madura, para dar exemplo. Agora pode olhar para cá. O que foi que você se respondeu? Ou você nem conseguiu parar para pensar? Só fechou mesmo os olhos porque eu pedi para fechar. Então no automático você fez isso, mas não conseguiu se aprofundar, escutar o que o Espírito Santo diz aí à igreja. Tens fama de vivo, mas está morto. O seu grupo de oração está vivo? Seu ministério, as reuniões do seu ministério, você que participa de conselho, de grupo de oração, de ministério, tem se reunido quando você é convocado? Dá para medir a conversão assim, né? Eu tenho obedecido? Ou eu tenho feito o que eu acho? Como
conversão sincera. Não bastaria a conversão? Se o Senhor está dizendo conversão sincera para nós da renovação carismática, é porque tem gente se passando por convertido. Mas sinceramente, a conversão andou, foi longe. E ainda pessoas levando vida dupla, que ainda quer ficar à frente de alguma coisa da renovação carismática. Que ainda insiste em pregar, que ainda insiste em coordenar. O povo de Deus precisa de ver pessoas convertidas, pessoas santas. E é vontade de Deus que nós sejamos santos. Quantas pessoas sofrendo por não conhecer a Deus, e nós não podemos mais evangelizar o povo que está lá fora, porque o povo de dentro do nosso grupo de oração está cheio de mimimi. Vamos parar com isso. Vamos mudar nossa vida. Não são os outros que vão mudar a sua vida. Começa no seu interior. Que você possa hoje, nesse congresso, tomar essa decisão, como Elos falava. Não adie a sua felicidade. Porque adiar a conversão é adiar a felicidade. Você não vai ser feliz fora dos planos de Deus. E Deus não tira algo que vai fazer você infeliz. Quando Deus tira algo, é para te dar algo maior que te faça feliz. Vê, Deus tirou a costela de Adão, mas Ele deu Eva, uma mulher todinha. Entende? Então não se agarre àqueles tiquinhos de coisa, os prazerizinhos, as coisinhas que vão ficar aqui, que vão passar. Deixa Deus tirar as costelas para te dar algo bem maior, algo bem melhor. Aquilo que vai depender da sua felicidade. Se abandone. E olha, irmãos, na intercessão dizia assim, que Deus pedia para tocar um pouquinho no meu testemunho. Meu testemunho não tem muita novidade mais, né? Mas sempre Deus tem algo novo, com certeza. Então, assim, quando eu escutei uma primeira pregação de alguém carismático, aquilo impactou meu coração e mudou a minha vida. Eu que não acreditava em Deus, passei a acreditar ali. E quando eu passei a acreditar e vi que essa palavra era diferente dos outros livros, e que eu não podia ler esse livro e deixar aquela leitura lá, mas aquela leitura eu tinha que fazer aquela leitura, fazer mudança em mim. É tanto que quando eu li Gálatas 5, eu fechei a Bíblia, eu digo, não, eu me lasquei. Eu fazia todos aqueles pecados. Não entrarão no céu os beberrão. Acabou-se agora. Os fanfarrões. Eu não podia nem me mexer quando eu li aquela palavra. Aí eu disse, então, se o Senhor tem um plano para mim, como diz que tem, todo mundo diz assim, Deus tem um plano para você. Então deve ter um para mim. E se o Senhor existe, me dê a graça de começar a mudar isso aqui e me dê esses outros frutos aqui do Espírito. E eu fui começando a riscar um por um. Cada vez que eu conseguia vencer um vício em mim, eu ia lá e fazia um X. Gálatas 5, nunca esqueci. E nunca peguei no microfone para falar aquilo que eu não vivesse. É algo que eu tenho comigo. Eu não quero nunca falar bonito. Se der para falar bonito, bem, amém. Mas eu quero falar o que Deus quer que eu fale. Porque eu não quero que os outros digam sua pregação foi bonita. Eu fico triste. Eu gosto quando diz,
rapaz, eu fazia aquilo, mas a partir de hoje eu não vou fazer mais. Eu vou mudar a minha vida. Eu vou entregar a minha vida a Jesus. Porque Jesus está voltando, irmãos. A palavra de Deus diz, em qualquer circunstância, vá lá. Se o povo quer ou não quer, mas diga que eu estou voltando. E eu sei que às vezes minha pregação é um pouco pesada. Mas uma vez Deus me disse assim, se você não falar o que eu te mandar falar, você imagine aquele povo que você pregou lá e que não vivia a castidade. Estava lá no grupo de oração, cantando que era uma beleza, mas estava transando com o namorado. Porque o que tem? Todo mundo faz, mas você não é todo mundo e você não é regido pelas leis desse mundo. É regido pelas leis de Deus ou não? Sim. Qual é o 6º mandamento? Então viva. Não pequeis contra a castidade. Honrar pai e mãe. Pai e mãe fala, entra aqui, sai por aqui. Os mandamentos. Aquele que me ama, obedece a minha palavra. E Deus vai falar aqui na palavra. Só tem um jeito. Como foi que Sardes foi evangelizado? Pelo evangelho, pela palavra. Então a diocese de Limoeiro do Norte não tem outro jeito, nós temos que voltar à palavra. Vocês estão entendendo? Voltar à palavra. Não tem outro jeito. Precisamos voltar à palavra. Ler, crer, transformar em vida, dar vida a essa palavra. Não tem outro jeito. Renovação carismática. Nós não fazemos mais diferença, isso é uma tristeza. Vem um carismático e alguém aí, como se diz assim, do mundão, ninguém sabe qual é o carismático mais. Isso me dá uma tristeza na alma. Eu não sei se não dói na sua. Os namoros, né? Entre os jovens, muitos jovens aqui. Quem manda na minha vida sou eu. Eu namoro com quem eu quiser. Na hora que eu quiser. Não é questão de namorar. Né? O namoro a gente sabe que tem um tempo. Isso é coisa de comunidade. Não. Isso é coisa da palavra. Precisa se conhecer. Para depois não estar aí querendo morrer como muitos já viram. Então o Senhor vem dizer que é preciso vigilância. Que ainda tem alguns, né? Que se guardaram. Que esses vão andar com ele. E que para o resto é a conversão. Converte-te. Claro, o Senhor não vai obrigar ninguém. Mas essa é a condição. Converter-se. E como eu entendo que tudo é por meio da oração, que tudo é poder de Deus, que tudo é graça de Deus, né? Porque tudo na minha vida foi graça de Deus, porque eu jamais quis parar de beber, eu jamais quis parar de fumar, eu jamais quis deixar as minhas amizades que eu amo. Tenho amizades nessa diocese toda, praticamente, mas não ando com eles. Um dia eu vou andar quando eles vierem para a renovação carismática católica. Eles vão andar comigo, eu não posso voltar para lá. Mas tem muitos nossos voltando. E ainda se justificam dizendo assim, não, eu entrei na igreja, mergulhei na igreja, eu estou lá porque lá eu posso ajudar mais. Porque eu ser carismático sei lá, tão assim, né? Chama a gente de doido na cara, de abestado, sei lá. Ainda acha. Então, voltando. Como diz a palavra, ficará um pequeno resto, né? Mas só ficará aqueles que amar. Só ficará aqueles que conheceram.
conhecer o Senhor, conhecer a nossa doutrina, conhecer o nosso movimento. Só ficarão aqueles que tiverem o coração aberto mesmo, deixar Cristo entrar de vez. E aí, eu peço que fiquemos em tendas aqui de 3, rapidinho. Para a gente clamar essa graça, porque é pelo poder de Deus, é pela ação de Deus que eu vou me abrir a graça da conversão. A conversão é a maior graça que eu já vi na minha vida. Se eu tivesse sido curada de um câncer e não tivesse mudado de vida, para mim não valia nada. Vocês não